para nossa live, mais um dia. Estamos hoje com a live um pouquinho mais tarde, mas realmente assim, eu tô deixando esse tempo, sabe, para poder descansar, mas não descansar somente assim no fato de não estar, né, na ativa assim total, mas descansar a mente mesmo daquelas coisas que a gente fica o tempo inteiro na disciplina, né? Que é normal a gente ficar na disciplina e trazendo esses hábitos, essa constância, mas assim, eu tenho quebrado um pouco essa parte de estar, né, nesse foco o tempo inteiro, de estar no hiperfoco para poder descansar, que é uma coisa que eu tenho muita facilidade de entrar no hiperfoco, porém ele gera uma demanda de estresse muito grande, e é interessante você tirar esse tempo também de recesso, né, vamos dizer assim, para você descansar a mente daquelas coisas que você habitualmente faz, que são importantes, mas que você começa a ter um discernimento de descansar isso também. Calma, vai dar certo, no horário certo, no momento certo, né? Então, que Deus já venha trazer instrução e discernimento. Hoje nós vamos para a palavra em 1 Samuel 17, é um capítulo um pouco mais longo, mas como vocês sabem, eu gosto de fazer a leitura completa do capítulo, e nós vamos falar, né, que quando a fé se levanta, o gigante cai. Então, gigantes caem quando a fé se levanta. Golias desafia Israel por 40 dias. E o exército de Saul fica paralisado pelo medo. Davi ia levar o alimento lá, né? E olha pelos olhos da fé. E aí ele rejeita a armadura ali de Saul, que Saul oferece a armadura porque ele vai enfrentar o gigante. Em nome do Senhor, né? O Deus dos exércitos de Israel. E com uma funda e 5 pedrinhas ele derrota o Golias, né? Então, quantos gigantes aí a gente derrotou em 2025 e teremos também alguns aí em 2026, não adianta romantizar, mas o principal gigante, gente, que eu acredito que nós temos que vencer é o medo, né? O medo que paralisa, o medo que nos deixa totalmente fora dos princípios e propósitos do Senhor, porque em muitos momentos a gente se perde por querer fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E hoje o Senhor vem trazendo essa palavra para trazer esse discernimento para nós. E nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer o discernimento e sabedoria para que essa palavra ela entre como um alimento vivo para nossa alma. Não simplesmente uma palavra, mas é uma das passagens da Bíblia que muita gente fala, que é a parte de Golias com Davi, e que a gente se atente a entender que Golias, né? Que gigante tem atormentado a minha vida e eu preciso deixar, né? Então, que a gente faça essa análise aqui juntos hoje. Então, vamos começar? Espírito Santo, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Vem com a sabedoria que vem de ti, não minha, mas que vem através da minha vida. Para que nós possamos adentrar a palavra de Deus, inspirando a nossa alma nas coisas do Senhor. Amém. E os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e congregaram em Socó, e que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul, os homens de Israel, se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho. Ordenaram a batalha contra os filisteus, e os filisteus estavam no monte de um lado, e Israel estava no monte do outro, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial, com um dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, e tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia a cabeça um capacete de bronze, e vestia a couraça das escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia greves de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre seus ombros. E a haste de lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Fica atento aí a palavra. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saíreis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem e que desça a mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servo e a nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O medo tomou conta deles ali, né? E Davi era filho de um homem de Efrateu,
de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos. Nos dias que Saul era esse homem já velho e adiantado em idade entre os homens, foram-se 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram nomes dos 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, segundo Aminadab, e o terceiro Samar. E Davi era o menor, e 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul e apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã, e à tarde apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para que teus irmãos um efá desse grão tostado, 10 pães. Corre e leva-os ao arraial e aos teus irmãos. Então ele foi levar alimentos para os irmãos ali, né? Porém, desses 10 queijos de leite, leva o capitão de 1000 e visitará os teus irmãos e vê se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então levantou-se madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com a guarda e carregou-se e partiu com Jessé lhe ordenado, e chegou ao lugar dos carros quando já o exército saía em ordem de batalha e os gritos chamavam a peleja. E israelitas e os filisteus puseram ordem na fileira contra fileira. E Davi chegou à carga e trouxera na mão da guarda da bagagem e correu à batalha, chegando bem a seus irmãos, estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha, subindo o exército dos filisteus, um homem guerreiro cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras que Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, o homem, e ferir o rei, e enriquecerá grandes riquezas, dará sua filha, e fará livre a casa do seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir esse filisteu? E tiraram a afronta sobre Israel. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Olha a postura de Davi, né? Olha o posicionamento de Davi, totalmente diferente. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão os homens que o feriram. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui com que deixasse aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo tornou-se a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras de Davi, havia tomado e anunciar a Saul que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço e está de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacenta ovelhas de teu pai. E quando vinha um leão e urso e tomava a ovelha do rebanho, eu saía após ele e feria, livrava a sua boca, e quando levantasse contra mim, lançava minha mão da barba, feria ou matava. Assim feria o servo do leão com o urso, assim também esse circunciso filisteu, como um deles, portanto afrontou o exército do Deus vivo. Davi sabia quem estava com ele. Disse assim: olha, eu já matei leão, e eu sei quem está comigo, é o Deus, o exército, né? O exército de Deus é o poderoso, então não tem por que eu temer, né? E disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão, da garra do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu-se das vestes e pôs-lhes a cabeça capacete de bronze e vestiu a couraça. E Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou a andar. Porém, eu havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ou seja, ele foi botar a armadura de Saul. Sendo que a armadura de Saul é óbvio que não cabe, porque a caveira é um pouco menor. Então pesou aquilo dali. Então nem sempre aquilo que serve para o outro vai servir para você. Aquilo que o outro usa, né, como um recurso, não vai às vezes ser um recurso para a tua vida. Entendeu isso aqui?
E tomou o cajado na mão, escolheu para si 5 seixos de ribeiro e pô-lo numa forja de pastor que trazia, a saber, no surrão lançou mão da funda e aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi e lhe levava o escudo e adiante dele. E olhando o filisteu, vendo Davi, desprezou, por conta era moço, ruivo e gentil aspecto, ou seja, tinha aparência de guerreiro, né? Mas era um grande guerreiro no coração, ok? Disse, pois, filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires até mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, que darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vês a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi, ele não foi com a força humana, ele foi com a presença de Deus. Totalmente diferente, né, gente? Lição para nós aqui. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá que toda a congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. E sucedeu, levando-se o filisteu, indo contra Davi, apressou-se Davi e correu ao combate e a encontrar o filisteu. E Davi pôs a mão na forja e tomou dali uma pedra, uma funda, e lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou na testa e caiu sobre o rosto em terra. Então Davi prevaleceu contra o filisteu, uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se de pé sobre o filisteu, tomou a espada, tirou a bainha, o matou e cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar no vale, até as portas de Ecrom. Caíram os feridos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel, perseguiram os filisteus, despojaram seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas nele e na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar os filisteus, disse Abner, capitão dos exércitos: de quem é o filho este moço, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, o que não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, quem é esse filho? Quem é filho esse moço? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner tomou e trouxe a presença de Saul, e trazendo na mão a cabeça do filisteu. E disse Saul: de quem é esse filho, jovem? E Davi: filho do servo Jessé belemita. Glória a Deus, né? Falei para vocês que era um pouquinho mais longo esse texto, mas muito poderoso, né? Então vamos tirar os aprendizados agora, que é uma das partes mais importantes da nossa live. É quando a gente pega a palavra e traz a aplicabilidade para os nossos dias, porque a palavra ela é viva, ela é atual, entendeu? Ela é presente. Então vamos lá. Primeiro ponto: o medo paralisa, mas a fé movimenta. O que paralisa hoje só está esperando alguém de fé para agir. Então tudo que te incomoda, tudo que te para, tudo que te deixa estagnado, isso vai sair, porque o Senhor ele está trazendo hoje coragem para nós. Coragem, sabedoria, movimento. Segundo, o tamanho do gigante não limita o poder de Deus. O problema pode ser grande, mas Deus é maior. Amém? E Deus usa quem está disponível. Ele não quer, não quem parece preparado. Não espere estar perfeito para obedecer. Comece com o que você tem. Então declare agora que esse ano, né? Em nome de Jesus, eu vou vencer. Declare isso comigo. Este ano, em nome de Jesus, eu vou vencer. Este ano, em nome de Jesus, eu vou vencer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então essa palavra vem dizendo que eu não sei qual é o gigante, eu não sei o que está travando sua vida, eu não sei qual é o medo que está aí, mas Deus é maior do que esse medo. Deus, ele tem a forma dele de fazer, e ele não vai usar o convencional, ele não vai usar o natural, ele trabalha no sobrenatural. Por quê? Porque nós sabíamos aqui, e nós lemos essa história, e nós sabemos quem agiu, que foi o Deus de Israel. E ele tinha o quê? Davi, que não foi pela força dele, e ele sabia com quem que ele estava indo.
Então Davi, em um momento, ele trouxe uma soberba de tipo, ah não, eu sou o cara, eu derrotei, eu sou o grandioso. Não, eu não vou a você de qualquer forma, eu vou a você com o Deus de Israel. Então que todos os dias a gente levante com o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, o grandioso eu sou. Amém? Então que o Senhor te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, que a presença dele invada teu coração e teu ser, e guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes de vida eterna. Os nossos tesouros estão no coração. Então fica com Jesus, que Deus te abençoe.